Você sabe qual é a distância real entre você e alguém que já tem dinheiro trabalhando para ele? Não é inteligência, não é esforço, não é sorte, é capital. E sem capital, você não está jogando o mesmo jogo. Você nem está no jogo. Tem um cara que passou a vida estudando isso. Napoleon Hill entrevistou 500 dos homens mais ricos da América para entender o que separava quem construía fortuna de quem ficava no salário a vida inteira. E a conclusão dele foi simples. Não é genialidade. É princípio invisível, causa e efeito aplicado com disciplina brutal. Construir essa base é a coisa mais entediante, frustrante e psicologicamente violenta que você vai enfrentar. Não porque o sistema é injusto, não porque você não é bom o suficiente, mas porque antes de ter capital, você está empurrando pedra morro acima, sem alavancagem, sem atalho, sem escolha. E a maioria quebra antes de entender isso. Vou te contar uma verdade que ninguém menciona quando fala de investimentos. Matemática financeira não funciona sem matéria-prima. Você já viu aqueles gráficos mostrando como 10% ao ano transforma qualquer valor em fortuna depois de 30 anos? Eles esquecem de te avisar uma coisa. 10% de zero continua sendo zero. Você pode ter a estratégia perfeita, pode conhecer todas as ações, todos os fundos, todas as siglas do mercado. Mas, se não tem uma base sólida para fazer esse conhecimento trabalhar, você é só alguém assistindo o jogo de fora, assistindo enquanto outros jogam. E aqui está a parte cruel. Enquanto você está suando para juntar os primeiros milhares, tem gente do outro lado que já acordou com mais dinheiro no bolso do que você vai poupar esse ano inteiro. Não porque são mais espertas, porque já passaram dessa linha. A linha onde o dinheiro finalmente começa a se multiplicar sozinho. E até você cruzar essa linha, cada real que entra na sua conta veio direto do seu corpo, do seu tempo, da sua energia limitada. Isso não é sustentável, nunca foi, mas é exatamente aí que a maioria das pessoas passa a vida inteira, trabalhando, cansando, acumulando migalhas e se perguntando por que nunca sai do lugar. A resposta é simples, porque não construíram a pista de decolagem. Você não decola direto do chão. Precisa de espaço, precisa de impulso, precisa de massa crítica. E nos primeiros anos, você está só empurrando pedra morro acima, sem glamour, sem retorno visível, sem ninguém aplaudindo. Só você, a disciplina e uma promessa distante de que isso um dia vai valer a pena, mas a maioria não aguenta. Desiste antes da pedra rolar sozinha. Antes de continuar, preciso pedir uma coisa. Se você está entendendo o que estou dizendo, se isso está fazendo sentido, quero que você faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem leva dinheiro a sério, e eu quero você aqui na próxima. Segundo, deixa o like. O algoritmo precisa saber que tem gente interessada em verdade, não em promessa fácil. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está travado financeiramente. Alguém que precisa ouvir isso. E agora a parte importante. Eu vou te dar uma frase. Um decreto. Algo que você vai escrever nos comentários, palavra por palavra. É o seguinte: capital não negocia com pressa. Eu construo em silêncio. Escreve isso agora nos comentários. Não é motivação barata. É um lembrete para você mesmo. Porque daqui a alguns meses, quando você estiver cansado, quando os números ainda estiverem pequenos, você vai voltar aqui, vai ler o que escreveu
e vai lembrar que fez um acordo. Agora, vamos continuar. Tem uma mentira que a sociedade adora repetir. Trabalhe duro e você vai vencer. Isso é perigoso, porque não é totalmente falso, mas também não é verdade. Se esforço sozinho gerasse riqueza, qualquer operário de construção civil seria milionário. Se horas trabalhadas fossem a métrica, enfermeiros de UTI seriam os mais ricos do país. Mas não são. E não é porque o mundo é injusto, é porque esforço humano tem teto. Você tem 24 horas no dia. Tem um corpo que cansa. Tem limites biológicos que nenhuma motivação vai quebrar. Capital não tem. Capital não precisa dormir. Não pede férias, não envelhece. E enquanto você está trocando horas por dinheiro, quem já tem capital está trocando dinheiro por mais dinheiro, sem mover um dedo. É aqui que mora a divisão real entre quem constrói riqueza e quem apenas sobrevive. Sobreviver é trocar tempo por salário. Construir riqueza é fazer o dinheiro trabalhar no lugar do tempo. Mas tem um problema. Você não pode pular essa etapa. Não existe atalho entre ser trabalhador e ser investidor. Você precisa cruzar o deserto primeiro. E o deserto é longo, é seco, não tem sombra. Você vai poupar 3.000, 5.000, 10.000. Vai olhar para o saldo e pensar, é só isso? Vai ver o retorno de 8% ao ano e fazer a conta? R$ 800. Isso não paga nem o conserto do carro. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste, porque o cérebro humano não foi feito para valorizar recompensas invisíveis. A gente quer ver resultado agora, quer sentir progresso, quer validação imediata, mas construção de capital não funciona assim. Capital é como plantar árvore. Você enterra a semente, rega todo dia. E durante meses não acontece nada visível. Só terra, só espera, só fé cega de que algo está crescendo embaixo. A maioria das pessoas desiste nessa fase, porque não aguentam a ausência de feedback. Mas quem aguenta? Quem continua regando mesmo sem ver broto? Esses são os que, daqui 5 anos, vão estar na sombra da própria árvore, enquanto o resto ainda está reclamando do sol. E essa é a primeira grande divisão entre quem aguenta o tédio e quem precisa de emoção para continuar. Agora vem a parte que dói de verdade. O maior obstáculo entre você e os primeiros 100.000 não é o mercado, não é a economia, não é o governo, é você mesmo. Mais especificamente, é a sua incapacidade de adiar prazer. Toda vez que você ganha um aumento, o que acontece? Você comemora, compra algo, melhora o padrão de vida, troca o carro, muda para um apartamento maior, faz aquela viagem que merece e no fim do mês continua poupando a mesma quantia de antes. Ou pior, poupa menos, porque agora tem mais conta para pagar. Isso tem nome. Chama inflação de estilo de vida. E é a armadilha silenciosa que mantém pessoas inteligentes, esforçadas e bem-intencionadas financeiramente presas para sempre. Porque o ego adora gastar. O ego quer ser visto, quer status, quer validação externa. Mas capital? Capital não liga para ego. Capital quer silêncio, quer paciência, quer invisibilidade. Você não constrói capital andando de carro alemão. Não constrói capital morando em cobertura. Você constrói capital vivendo abaixo do que pode, muito abaixo. Enquanto os outros estão ocupados parecendo ricos, você está ocupado ficando rico. E tem diferença. Parecer rico é fácil. É só endividamento disfarçado de sucesso. Ficar rico de verdade é chato, é repetitivo,
É viver como eremita financeiro enquanto acumula massa. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Esse sacrifício não é eterno. Tem um ponto de virada. Um momento onde a disciplina que você praticou por anos finalmente entrega o resultado. E quando isso acontece, tudo muda. Mas você só chega lá se não se sabotar antes. Se não cair na tentação de gastar o que ainda não ganhou. Se não trocar o futuro pelo presente. Porque o presente sempre grita mais alto. O futuro é mudo. E é por isso que a maioria escolhe errado. Todo dia escolhe errado. E depois reclama que não sai do lugar. Existe um dia na vida financeira de qualquer pessoa que muda tudo. Não é o dia que você fica milionário. Não é o dia que você se aposenta. É o dia que você olha para o extrato e percebe: meu dinheiro ganhou mais esse ano do que eu consegui poupar. Esse é o ponto de virada. Porque até esse momento, você estava carregando o peso sozinho. Cada real era esforço. Cada avanço era suor. Mas depois desse ponto, o dinheiro começa a puxar o próprio peso. Você ainda trabalha. Você ainda poupa. Mas agora tem um sócio invisível. Um sócio que nunca reclama. Nunca pede aumento. Nunca tira férias. Só cresce. Silenciosamente. Consistentemente. E quanto mais você alimenta esse sócio, mais forte ele fica. Até o momento em que ele não precisa mais de você. Ele sozinho gera mais do que você poderia economizar trabalhando. É quando a curva vira exponencial. 100 mil vira 200 mil. Mais rápido do que zero virou 100 mil. 200 mil vira 500 mil mais rápido ainda. E de repente, você não está mais subindo. Você está sendo puxado para cima. Mas tem um porém. Você nunca chega nesse ponto se não cruzar o deserto primeiro. E o deserto é longo. Para a maioria das pessoas, leva entre 7 e 12 anos de disciplina brutal. Sem emoção, sem atalho, sem reconhecimento. Só você, sua planilha e a fé de que isso vai valer a pena. E aqui está a verdade nua e crua. A maioria não tem estômago para isso. A maioria prefere a ilusão de progresso rápido do que a realidade de progresso lento. Prefere acreditar em fórmula mágica do que aceitar que riqueza é construída tijolo por tijolo. Mas, para quem aguenta? Para quem continua, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem like, mesmo quando ninguém aplaude? Esses herdam o jogo. Porque no final, o mercado não recompensa brilhantismo. Ele recompensa resistência. E resistência é simplesmente recusar-se a parar. Sem drama, sem heroísmo. Só continuidade implacável. É isso que separa quem chega de quem desiste no meio do caminho. Agora, vou te contar algo que vi acontecer dezenas de vezes. Alguém finalmente chega nos 100 mil. Ou nos 200 mil. Talvez até nos 500 mil. E aí começa a se sentir invencível. Olha o que eu consegui. Sou bom nisso. E é exatamente aí que explodem tudo. Porque confiança sem humildade é arrogância. E o mercado adora humilhar arrogantes. Eles começam a correr riscos que não deveriam. Pegam alavancagem, fazem apostas, acham que são especiais, que as regras não se aplicam a eles, até o dia que o mercado vira. E quando vira, não avisa. De repente, 10 anos de disciplina somem em 6 meses de burrice. E o pior, eles nem entendem direito o que aconteceu. Só sabem que estavam subindo e agora estão de volta ao chão. Tem também o outro erro clássico. A pessoa finalmente junta uma base e decide se recompensar. Compra a casa maior, o carro importado, a viagem dos sonhos. E enquanto faz isso, esvazia exatamente o ativo que deveria estar trabalhando para ela.
Confunde marco com linha de chegada. Acha que 100 mil é o fim, quando na verdade é o começo. 100 mil não te deixa rico. 100 mil te coloca no jogo. É a diferença entre estar na arquibancada e estar em campo. Mas se você sair de campo logo depois de entrar, nunca vai marcar o gol. Por isso, o segredo não é só chegar nos 100 mil, é ter maturidade emocional para não destruir o que construiu. E isso, acredite, é mais raro do que parece. Então, vamos fechar isso. Construir os primeiros 100 mil não é sobre ser genial, não é sobre ter QI alto, não é sobre conhecer estratégias secretas. É sobre 3 coisas: disciplina, paciência e evitar burrice. Disciplina para gastar menos do que ganha, mesmo quando ninguém está vendo. Paciência para deixar o tempo fazer o trabalho pesado, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E bom senso para não explodir tudo com decisão emocional. Simples assim. Mas simples não significa fácil, porque você vai ser testado todo dia. Vai ver amigos viajando enquanto você fica em casa. Vai ver colegas de trabalho trocando de carro enquanto você dirige o mesmo. Vai ouvir piadinhas. Vai ouvir que você é pão duro, que não aproveita a vida. E vai ter dias que você mesmo vai duvidar. Será que vale a pena? E a resposta é: só se você quiser sair da esteira. Porque enquanto você não tiver capital, você é refém. Refém do chefe, refém do salário, refém do mês que vem. Mas quando tem capital, você finalmente tem escolha. Pode trabalhar porque quer, não porque precisa. Pode dizer não sem medo de passar fome. Pode assumir risco calculado porque tem rede de segurança. Isso é liberdade. E liberdade não vem de salário alto, vem de capital acumulado. Então, se você quer chegar lá, para de procurar atalho. Para de esperar que alguém te salve. Para de achar que vai ser fácil e aceita o óbvio. Você vai ter que moer, vai ter que ser chato, vai ter que ser invisível, vai ter que fazer a coisa certa, de novo, até cansar de fazer certo. E quando cansar, vai ter que continuar fazendo, porque ninguém constrói capital por acidente. Capital é consequência de intenção repetida. E se você não tem estômago para isso, tudo bem, não é para todo mundo. Mas se tem, se você realmente quer sair do outro lado, então para de reclamar e começa a empilhar, porque o relógio não espera. E cada mês que você adia é um mês que o juro composto poderia estar trabalhando a seu favor. Mas não está, porque você ainda não começou. Ou começou e parou, ou começou, parou e está esperando o momento certo para voltar. Não existe momento certo. Existe agora ou existe nunca. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. A maioria desiste no meio. Prefere conforto à verdade. Mas você ficou. E isso diz algo sobre você. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Esse é o tipo de conteúdo que você não vai encontrar em todo lugar. Deixa o like para fortalecer o alcance. Quanto mais gente ouvir isso, melhor. E compartilha com alguém que precisa acordar. Alguém que está reclamando de dinheiro, mas não está fazendo nada de diferente. E agora, vai lá nos comentários e escreve de novo. Capital não negocia com pressa. Eu construo em silêncio. Escreve isso e leva a sério, porque daqui 5 anos, 10 anos, você vai olhar para trás e vai perceber que esse foi o momento. O momento que você parou de se enganar e começou a construir de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém pode compor zero.
E enquanto você não tiver capital, você não está no jogo, você está só assistindo.